essas grandes empresas decidiram que é melhor construir menos e gerenciar melhor. Tá? Por quê? Porque elas estavam com sufoco financeiro. Estou falando de empresas, né, como PDG, Gafisa. Poxa, justamente no momento que os imóveis estão em um valor mais elevado, as empresas estão com sufoco financeiro. Dá para entender um negócio desse? Se eu chegasse para vocês, olha, daqui a 5 anos nós vamos ter um boom financeiro. Poxa, você espera que você vai perder dinheiro daqui a 5 anos? Ou que é hora de ganhar dinheiro? É hora de ganhar dinheiro, hein? Elas não conseguiram. Entraram em sufoco financeiro. A PDG, que era a maior construtora do país em 2011, verificou que suas obras custaram 1,4 bilhão de reais a mais. Não adianta ter volume se eu não tenho qualidade na minha gestão. É como se você decidisse, né, não, eu vou trabalhar mais, mas correndo o risco de ganhar menos. Como assim? Qual o interesse disso? Tá? Então, gente, a questão é, essas empresas perceberam que a gestão de projetos precisa ser melhorada. E não simplesmente ter o volume, né, quantidade de obras, não é isso que iria aumentar o retorno do seu investimento. E é justamente sobre isso, né, que a gente precisa sempre discutir. Né? A gestão do projeto, ele tem como objetivo aumentar a previsibilidade. A questão não é só reduzir custo, porque às vezes eu não consigo reduzir o custo. O que eu quero é ter ao final um desvio pequeno, para mais ou para menos, em relação ao orçado. Qual é a probabilidade que eu tenho de ter um lucro X nesse empreendimento? Eu tenho que usar a análise de risco. É por isso que no final da apresentação o Xavier vai falar sobre isso, né? Como é que eu uso o gerenciamento de risco com análise quantitativa, simulação de Monte Carlo, né? Para chegar nesse nível de informação. Né? Na minha proposta comercial, se eu aumentar ou diminuir tantos por cento dela, qual é a chance que eu tenho de ter o retorno? Então, o mercado de imóveis, especificamente um trecho, digamos assim, da construção civil, do mercado de construção civil, ele está sofrendo com problemas de paralisação. Tem amigos que trabalham em empresas projetistas que me apresentam isso, né, que os projetos estão diminuindo. Daqui a pouco vai chegar isso na parte de construção. Então, isso daqui a pouco vai ser a hora de diferenciar os homens dos meninos. Ou seja, hoje tem muita gente construindo. Só que daqui a pouco só vai ficar aquelas que realmente conseguirem ter uma gestão eficiente e eficaz. Bem, e por falar em metodologia, eu tenho que entender o contexto da gestão de projetos. A gestão de projetos não começa depois que eu assino o contrato. Não começa depois que, se eu for um cliente interno, depois que eu tiver um cliente interno, depois que eu inicio o projeto. Deixa eu tentar fazer aqui uma ideia de público. Né? Quem aqui trabalha como projetista? Levanta o braço. Na área de empresa de projetista, ok? Quem trabalha na área de planejamento de obra? Levanta o braço. E quem trabalha lá na execução, fazendo acontecer? Levanta o braço. Ok, então está bem dividido aí o pessoal. Quem trabalha em empresas que contratam obra, ou seja, pode ser governo, pode ser uma empresa pública, empresa privada, tem alguém aqui de contratação de obra? Ok? Então, a maioria de vocês são contratados, né? Ok. Muito bem. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa, tipo uma incorporadora, que quero lançar um novo empreendimento, eu tenho que fazer uma coisa chamada business case, ou chamado, né, plano de negócio, porque aquilo é um empreendimento que tem que dar retorno. Então, quanto ele vai custar,
como é que eu vou receber o dinheiro, quanto eu vou gastar vendendo, qual vai ser o meu fluxo de caixa. Esse business case é que vai tomar a decisão se eu vou ou não iniciar aquele projeto. Isso é chamado análise de viabilidade. E essa análise, ela é também feita quando eu faço uma proposta comercial. Porque se no final eu chego à conclusão de que o valor que eu vou colocar naquele projeto, o cliente não aceita, eu não vou ganhar aquela concorrência, ou o cliente não vai querer, é porque aquilo também é inviável. Então eu tenho aqui um portão de decisão se eu vou ou não iniciar o projeto, que depende se ele é viável e, no caso de cliente externo, se ele contratou ou não. Agora, uma coisa importante. Para eu fazer essa análise de investimento, de viabilidade do investimento, eu tenho que saber qual é o custo daquela obra. Eu tenho que saber quais são os riscos daquela obra. Eu tenho que saber qual é o escopo, qual é o prazo. Isso quer dizer o seguinte, que o gerenciamento do projeto, ele começa na hora da proposta. E, claro, tem situações que eu tenho pouco tempo para fazer uma proposta. Isso é um risco, eu tenho que tratar isso como risco. Agora, o fato de pouco tempo para fazer a proposta, o fato de eu não ter muitos elementos para fazer estimativas, não quer dizer que eu vá perder dinheiro. Eu tenho que usar isso, na minha gestão de risco, de forma a entender como é que eu trato, por exemplo, a pouca definição de escopo por parte do cliente. Vamos lembrar que o cliente não é especialista. O especialista somos nós que estamos sendo contratados. Então, eu reclamar que, poxa, eu estimei mal porque o cliente definiu pouco escopo, não adianta, porque bem-vindo ao mundo de projetos. Porque a gente tem que saber trabalhar dessa maneira. O cliente, quanto mais ele detalha o escopo, mais ele leva para si os riscos daquilo dar errado. Então, ele, como é especialista, muitas vezes, ele entra mais na parte conceitual, no projeto básico, e deixa o executivo detalhado para contratado. Por quê? Porque ele é especialista. Agora, quanto mais ele, como cliente, ele vai ao mercado com o projeto detalhado, maior a chance que ele tem de receber aquilo que ele está esperando. Maior é a facilidade dele de comparar propostas. Só que o objetivo dele, do cliente, não é comparar proposta. O objetivo dele é receber algo com qualidade que atenda à necessidade dele. Então, o cliente, se eu for ficar do lado do cliente, eu vou dizer para ele, cliente, especialista não é você. Cuidado com o detalhamento, porque senão você está entrando na seara do contratado, você pode estar engessando o trabalho dele e está trazendo todos os riscos dos erros para você. E aí entra as famosas mudanças de escopo. Aí entram os chamados aditivos. E que muita gente, principalmente em licitações públicas, acreditava que seria a hora de ganhar dinheiro, na hora dos aditivos. Só que isso, a gente sabe que mudou no mercado a cultura. O governo, empresas públicas não estão mais aceitando essa cultura de aditivo. Então, quem entrar em licitação pensando que vai dar um preço baixo para ganhar na licitação e depois realmente ganhar o dinheiro no aditivo, tem grande chance de que esse risco, que pode ser positivo, de ter o aditivo, pode ser que não ocorra. Então, na nossa metodologia, a gente entende a importância de ter um planejamento preliminar na hora do business case ou da proposta comercial e, se aprovado o projeto, eu inicio o projeto, aí tem o que eu devo fazer, emissão de um termo de abertura do projeto, tem o detalhamento do planejamento, aí eu fico aqui no refinamento sucessivo, em que eu vou monitorando, controlando o projeto, verificando os desvios, e, se necessário, eu volto no planejamento e fico nisso até a hora de encerrar o projeto. Então, daqui a pouco eu vou mostrar o nosso mapa de processo da metodologia, mas é importante que a gente entenda isso. Eu tenho primeiro
antes de iniciar o projeto, ou até como parte da iniciação do projeto, depende da ótica, eu tenho que fazer uma viabilidade. E eu estou falando aqui do gerenciamento de um projeto. Só que as organizações, as empresas, normalmente não tem só um projeto acontecendo. Ele tem vários projetos. Ele tem recursos que são utilizados por mais de um projeto. Aí chega um projeto lá, prevê o uso de um engenheiro durante 40 horas na semana. Aí tem um outro projeto que também usa o mesmo engenheiro 80 horas na semana. Não dá. Esse recurso está superalocado. Então, uma das coisas que eu tenho que gerenciar na minha carteira de projetos é o meu pool de recursos. E quando eu falo recurso, não são só pessoas. Pode ser um guindaste, um trator, pode ser uma sala de reunião, ou seja, qualquer coisa que eu precise para fazer o meu projeto, gerar as entregas do meu projeto. Então, além da gestão do projeto, eu tenho que gerenciar a carteira de projetos. E aí a gente fala de um conceito de escritório de gerenciamento de projetos, o PMO, que o pessoal da área de engenharia já se acostumou com o termo planejamento e controle da produção. Só que ao invés de pensar só num projeto, eu estou pensando na carteira de projetos da organização. E ao final, eu avaliar os resultados. Como é que eu estou indo em relação, o que me fez não atingir meus indicadores. Tá? Então é importante o entendimento desse contexto. Gerenciamento de projetos não se reduz à ferramenta. É muito comum em nossas palestras, né, a pergunta de qual é o software. Tá bom, é interessante. Se vocês perguntarem, nós vamos responder. Mas não adianta eu ter o melhor software do mundo se eu não tenho processo. Então, se eu quero, na minha organização, melhorar a gestão de projetos, eu tenho que trabalhar com processo, que é a metodologia, eu tenho que ter o software de suporte. Esse software vai depender da minha necessidade. Eu não preciso ter o melhor software do mundo, porque é mais caro normalmente. Eu tenho que ter as pessoas capacitadas, ou seja, que elas saibam usar o método com a tecnologia que eu estabeleci, e eu tenho que ter uma governança, em que aí entra o papel do PMO, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, fazendo isso acontecer na organização. Então a gente trabalha implantando essa sistematização de organizações, mas sempre com foco, né, nesses 4 pilares, né? Metodologia, software, capacitação e governança. Sobre o processo, e essa palestra é bem voltada para essa questão de processo, porque nós estamos lançando um livro sobre metodologia. Nós, em 2004, nós lançamos um livro chamado Metodologia de Gerenciamento de Projetos, com o nome Método E. E esse livro, em 2010, ele recebeu um prêmio, o melhor livro brasileiro da década. Por quê? Porque ele trouxe para a prática como fazer o que o guia do PMBOK, do PMI, sugeria. Só para nivelar, quem aqui já ouviu falar do guia PMBOK, do PMI? Levanta o braço, por favor. Ok. Então, o Project Institute, uma referência mundial hoje de gerenciamento de projetos, tem um guia de conhecimento de gerenciamento de projetos, que ele agrupou práticas, e ele sugere, né, 47 processos para gerenciamento de projetos, e nós, só que ele diz o que fazer, não diz como. E esse livro nosso, Método ele justamente teve a felicidade, né, de atender aos anseios da comunidade de gerenciamento de projetos, mostrando como fazer aquilo que o guia PMBOK sugeria. E nós começamos em 2010 a adaptar essa metodologia. Na verdade, a gente já vinha adaptando isso para organizações, para empresas. E nós começamos a adaptar isso para tipos de projetos. Então, foi lançada em 2010 a série Metodologia Simplificada de Gerenciamento de Projetos. Porque
não é necessário ter burocracia para a gente ter uma boa gestão. Então, muitas vezes, né, existe uma resistência nas organizações em relação à implantação de métodos, porque associa isso à burocracia. E justamente para tirar essa concepção é que nós lançamos uma metodologia simplificada com 13 processos que a gente vai mostrar em seguida. Tá? Então já saiu livros para a área de tecnologia da informação, desenvolvimento de produtos, estamos desenvolvendo sobre implantação de inovação de processos, até para filmes de televisão, de cinema, estamos desenvolvendo um livro sobre isso, e estamos lançando justamente de construção civil, que a gente tem visto o que o mercado, né, de construção civil, ele há alguns anos vem percebendo a necessidade de melhorar sua eficiência e eficácia. Se vocês me perguntassem há 15 anos atrás, quando começou o MBA de gerenciamento de projeto na UFGV, qual era a maior parte do público, dos alunos, eu diria que era o pessoal de TI, tecnologia da informação. Hoje, a gente tem a maior parte do pessoal engenheiro. Isso mostra que realmente a engenharia percebeu que não basta melhorar meus processos técnicos, meus métodos de construção. Eu preciso melhorar meus métodos de gestão. Né? E essa metodologia, nossa, ela justamente simplificou os processos do Guia PMBOK para 13 processos. Mas não esquecendo de fazer a abordagem de forma abrangente, porque a metodologia trata da gestão de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, stakeholders. Stakeholders, às vezes me perguntam se stakeholder é segurador de bife. Não, stakeholder não é segurador de bife, né? Stakeholder é pessoas impactadas, afetadas, né, que estejam interessadas na execução do projeto. E integração. Então, essa metodologia, ela fala como é que eu inicio um projeto, como é que eu planejo, como é que eu executo, como é que eu comparo a execução com o planejado, a ação para corrigir distorções, e eu fico aqui nesse PDCA, ou seja, eu fico rodando esse ciclo até a hora de encerrar o projeto. Tá? O importante, gente, a gente lembrar, primeiro, Peter Drucker, pai da administração moderna, ele tem a seguinte frase: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, se eu quero saber o que minha obra vai ser daqui a 6 meses, a melhor forma é planejar chegar lá.